Muito obrigada. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse momento e a gente vai conversar hoje. Aliás, antes, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Rosângela Ponte, para quem ainda não me conhece. Eu tenho 30 anos de secretariado, né? E atualmente sou secretária na Gás Natural Sul, né? Sou secretária da diretoria, atendo ao presidente e mais 2 diretores. Esse é o meu trabalho formal no secretariado e eu também tenho um blog educativo onde eu posto constantemente, praticamente todo dia, né, conteúdo sobre secretariado executivo. O nome desse blog é CEAP, Secretariado Executivo de Alta Performance, e atualmente no Instagram o meu arroba é rosangela.pontes.do.ceap. E eu também estou no YouTube, onde eu tenho mais de 150 vídeos publicados sobre secretariado, e no YouTube o meu canal é Rosângela Pontes. Então eu convido a todos que estiverem assistindo que passem lá e que vejam, confiram o material que eu tenho distribuído com muito carinho, né, para o engrandecimento e fortalecimento do secretariado. E um dos temas que eu volta e meia abordo nesse blog, no meu material, e que é tema da nossa conversa aqui hoje, é o dress code, o impacto da imagem para o profissional do secretariado, né? E a gente vai conversar sobre esse tema a partir de 4 perspectivas, né? A primeira delas é a perspectiva da funcionalidade. A segunda é a perspectiva da vestimenta como expressão de identidade. A terceira é a vestimenta como um estereótipo. E a quarta é o ponto de vista estratégico da vestimenta. Tá? Então, quando se refere à funcionalidade, esse é o aspecto mais básico, né, do dress code e da vestimenta. E ele se refere a cumprir uma função social que nos torna apto a fazer determinadas atividades, né? Quando ela nos dá, por exemplo, mobilidade para fazer uma atividade física, né? Você escolhe uma roupa confortável para fazer esse tipo de atividade. Ou quando você vai, por exemplo, tomar um banho de mar, você usa um traje de banho, né? E existem outras ocasiões sociais, a funcionalidade da vestimenta, que é nos tornar aptos, na verdade, nos tornar apresentáveis para determinadas situações sociais, né? Normalmente essas situações sociais são eventos, festas e também o trabalho, né? E quando a gente pensa na vestimenta como um meio de nos tornar apresentáveis para uma determinada ocasião, a gente pensa que, por exemplo, quando uma determinada pessoa está oferecendo um evento, promovendo uma cerimônia de premiação, aqui por exemplo, esse anfitrião, ele vai determinar qual é o código de vestimenta, qual é o dress code daquela ocasião. Você recebe um convite para participar de uma festa, ou um convite para participar de uma cerimônia assim mais sofisticada, ou mais cheia de cerimônia, e aí naquele convite vem o código de vestimenta que você tem que adotar, ou seja, o código de vestimenta nessas ocasiões, ele é determinado pelo anfitrião, né? E a mesma coisa acontece dentro do mercado de trabalho. A gente precisa enxergar a organização, as empresas que estão nos contratando, como uma espécie de anfitrião, né? Ou seja, você está começando a trabalhar numa determinada empresa, você tem que observar qual é o código de vestimenta que aquela empresa adota, né? E aí esse código de vestimenta ele pode estar formalizado num documento, ou eventualmente ele pode estar apenas expresso na cultura organizacional. Então, a primeira observação que você tem que fazer quando você está começando a trabalhar numa empresa é perguntar para o RH, eventualmente até na própria entrevista, ou logo que você começa a trabalhar, se existe um código formal de vestimenta para aquela empresa, né? E não havendo, você vai ter que observar qual é a cultura organizacional. E se a cultura organizacional ela não te der muitas informações sobre essa maneira de se vestir adotada pelos funcionários, né, daquela empresa, a outra pista que você tem é a natureza do negócio daquela empresa, né? E aí, gente, a gente vai ter as mais diversas variedades, né? Você tem empresas mais formais,
como, por exemplo, os escritórios de advocacia, e você tem as empresas menos formais, como as agências de publicidade, as empresas de esporte, redes de academia. O curioso do secretariado é que o profissional de secretariado ele tem espaço em todos esses tipos de organizações. Então, sempre que houver uma organização, vai haver um espaço para um profissional de secretariado, e ali, óbvio que se você está atuando numa empresa de esporte, por exemplo, o dress code ele não vai ser tão engessado e formalizado, não vai ser tão formal, como acontece, por exemplo, né, nos casos das empresas de advocacia, que muitas vezes determinam não só um traje formal, né, que seria um traje formal, um tailleur, uma camisa de botão, um vestido com corte de alfaiataria, que é um corte mais estruturado, sempre no comprimento do joelho, evitando decote, e assim, um salto alto. Mas nem sempre você vai ter essa exigência nas empresas mais informais. Eu, por exemplo, já trabalhei, né, no Comitê de Candidatura do Rio de Janeiro, a sede das Olimpíadas, né? Esse trabalho foi um trabalho temporário que aconteceu dentro do Comitê Olímpico Brasileiro. E lá, o comum era a gente ter contato com atletas, né? Então, a questão do dress code, ele não era tão formal. O dress code adotado pela maioria dos profissionais era um dress code muito mais casual. Eu cansei de trabalhar de tênis e calça jeans, mas é muito importante essa observação, gente. A natureza do negócio, a cultura organizacional, se há ou não um dress code formalizado pela empresa que te diga como você deve se vestir para trabalhar. E aí, gente, na ausência total e absoluta, né? Se você se sentir completamente incapaz de identificar essas informações, o que eu sugiro a vocês é que façam equivalências de acordo com a maneira como o gestor se veste, né? Então, por exemplo, eu tenho até um post, né, lá no meu Instagram falando sobre essa equivalência, né? Se o seu gestor está sempre de terno e gravata, nesse caso é cabível um salto alto, um tailleur. Se ele, por exemplo, usa calça formal, camisa social, mas já abre mão do paletó e da gravata, ali já cabe uma sapatilha ou uma sandália mais fechada, né? E eventualmente, se o seu gestor usa com frequência, se eventualmente ele usa uma calça jeans numa casual Friday, pode ser que exista abertura para o profissional de secretariado usar também. Então é muito importante que vocês estejam sempre alertas para esses detalhes. Então essa é a primeira característica, o primeiro aspecto da vestimenta que eu vou considerar aqui. O segundo aspecto da vestimenta tem a ver com expressão de identidade. Nós também manifestamos as nossas preferências, né? E a nossa identidade a partir das escolhas que a gente faz para usar o nosso cabelo, o tipo de maquiagem, o tipo de roupa, as cores que a gente usa no nosso dia a dia. Tudo isso é manifesto no nosso vestiário, no nosso jeito de ser, né? Então aí você pode pensar assim, então, Rosângela, quer dizer que se eu sou uma pessoa que tem um perfil mais descolado, mais jovial, menos formal, odeio salto alto, aquilo me aperta, aquilo me incomoda, e eventualmente eu quero participar, fazer processo seletivo para uma empresa para atuar como secretariado executivo, para atuar como secretária executiva, eu então estou condenada a não poder trabalhar numa empresa porque eu não gosto dessa vestimenta, ou eu aceito trabalhar nessa empresa, mas aí nesse caso eu vou estar sempre angustiada, incomodada. Não é por aí, gente. Assim como a gente, né, as pessoas, elas têm seus perfis, né, suas preferências e a maneira como elas querem ser percebidas, expressas na maneira de se vestir, também as organizações, elas expressam a forma como elas querem ser percebidas pelo mercado na sua visão, na sua missão, no seu conjunto de valores e princípios que são geralmente expressos nos seus códigos de conduta, nas suas páginas, nos seus websites, enfim. E quando você entra numa empresa, né, o que é importante você observar é que naquele momento em que você está atuando como funcionário daquela empresa, a identidade que você vai expressar não é a sua, mas é a identidade da empresa. Enquanto você trabalha, você precisa manifestar a maneira como aquela empresa quer ser percebida no seu mercado, né? E é daí que vem, eventualmente, aqueles conflitos de perfil, né? Eu tenho um perfil completamente informal
e aí eu me aplico para uma vaga de secretariado numa empresa extremamente formal e ali eu não me sinto confortável, não me sinto bem, acabo não sendo feliz. O que é recomendável nesses casos, gente? É recomendável que você faça o alinhamento de perfil, porque como eu disse anteriormente, assim como existem empresas super formais, né? E aí eu dei o exemplo dos escritórios de advocacia, mas não só os escritórios de advocacia são extremamente formais, né? Você tem, enfim, órgãos governamentais, né? Empresas públicas, você tem, enfim, empresas do ramo de óleo e gás, e aí não só o ramo da empresa vai indicar, né? Às vezes você tem, por exemplo, uma rede de postos de gasolina que eventualmente vai ter uma sede num escritório formal. Então são esses detalhes que você tem que observar e fazer o alinhamento, né? Alinhar o teu perfil pessoal com o perfil da organização. E se você não tem esse perfil formal, procurar se aplicar a vagas para empresas que tenham um perfil mais similar ao seu. E daí você vai ter mais prazer em trabalhar. Eu também tenho um vídeo divulgado no meu canal a respeito desse assunto, onde eu falo exclusivamente desse assunto e acho que vale a pena vocês conferirem se vocês tiverem maior interesse, né? E aí a gente entende, né, dentro de uma faixa, de uma gradação de formalidade, você tem ali empresas de advocacia, como eu falei, órgãos públicos, e você vai ter na outra extremidade agências de publicidade, empresas de esporte. E aí dentro dessa faixa, você vai poder se posicionar de acordo com o teu estilo pessoal e tá tudo bem, gente, não tem problema. Não se sinta excluída do mercado de trabalho secretarial, se você, excluída ou excluído, se você não se encaixa nesse perfil, né? Você vai precisar fazer um alinhamento de perfil. E o terceiro aspecto do dress code, da vestimenta, que eu vou abordar aqui, é o aspecto do estereótipo. E esse aspecto é muito curioso, porque numa ocasião, em 2018, eu ouvia uma palestra no ENESEC, né? E eu vi uma professora dizer assim para uma aluna, né? A aluna falou, mas então quer dizer que toda secretária tem que usar taillé, terninho e salto alto. Eu odeio salto alto, eu não vou ser feliz no secretariado. E a professora respondeu para ela assim, olha, essa é uma questão meramente de estereótipo. Nem todo secretário precisa necessariamente usar taillé e salto alto, né? E isso tem tudo a ver, converge completamente com o que eu acabei de dizer para vocês. Porém, essa fala da professora me deixou muito intrigada a respeito de um aspecto, que é o aspecto do estereótipo, e aí eu fui pesquisar a questão do estereótipo. O que acontece, né, nessa análise? A gente não pode minimizar o papel do estereótipo, porque o cérebro humano, ele baseia a sua forma de operar em estereótipos e em padrões, né, comportamentais, né? Vamos pensar aqui que se o cérebro humano fosse um computador, ele processaria uma média de 11 milhões de bits de informações por segundo se ele fosse operar dado a dado cada vez que ele executa uma ação. Como, por exemplo, eu bebo água enquanto eu falo com vocês, eu percebo que eu estou com sede, o meu corpo sente a temperatura do ambiente, eu me dou conta que eu estou mais nervosa ou mais relaxada. Todas essas sensações e essas ações, elas são monitoradas pelo cérebro humano. Então, o cérebro entraria em pane se ele tivesse que processar dado a dado. E aí você fala assim, Rosângela, mas o que isso tem a ver com vestimenta, né? Isso tem a ver no sentido de que o cérebro, por operar por padrões e por estereótipo, ele tem muito pouco tempo para fazer julgamentos. E quase todas as operações de reconhecimento, elas são feitas num espaço inferior a 30 segundos, né? Existe um estudo publicado pela Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, que diz que uma pessoa, quando vê um rosto pela primeira vez, quando vê uma pessoa, né? Quando você conhece alguém pela primeira vez, você leva de 10 a 30 segundos para fazer julgamentos, né? Para, enfim, para rotular, né, mal aplicando a palavra, né, para considerar aquela pessoa ou amigável, ou atraente, ou uma ameaça, enfim, é um tempo muito curto. E esse processamento, ele não passa pelo crivo da nossa racionalidade, ele é 100% operado pelo sistema límbico, que é um sistema responsável pelas nossas emoções.
Ou seja, o que eu quero dizer com essa história toda de estereótipo? Muitas vezes, se você causa uma má impressão por falta de tempo, né? Porque, enfim, você confiou mais nos seus argumentos, no seu poder de articulação, de conversa, para criar uma impressão, pode ser que você não tenha tempo dependendo do tipo de interação, né, que você vai estabelecer. Então é fundamental a gente observar esse poder da imagem, né? Confúcio, muitos anos antes de Cristo, ele cunhou uma expressão que é usada até hoje, né, pelas agências de publicidade, que é uma imagem vale mais que 1000 palavras. Eu tenho certeza que você já ouviu essa frase. E essa frase é baseada nesse conceito. O nosso cérebro ele tem muito pouco tempo para processar as impressões que ele cria a respeito de determinadas situações ou de uma pessoa. Então você não pode apostar no risco, né? Você não pode correr o risco enfim, precisar desfazer uma má imagem que foi construída a partir de uma má aparência. Percebem? Então, a partir desse ponto de vista, o cérebro humano ele é muito interessante, né? E esse é o motivo pelo qual o estereótipo não pode ser, a questão do estereótipo, da vestimenta como estereótipo, ela não pode ser minimizada e relegada a segundo plano. Ela é fundamental, talvez ela seja até mais importante do que tudo que eu falei até aqui, né? E essa questão do estereótipo, né, e o fato desse julgamento do cérebro não passar pelo crivo da nossa racionalidade, ele ser 100% emocional e reativo, é o que é explorado no quarto aspecto que eu quero comentar aqui com vocês, que é o aspecto que eu acho mais interessante, que é o estratégico da vestimenta, né? Com base em todo o estudo desse funcionamento cerebral, né, é que a gente acredita que a adoção da vestimenta mais formal no secretariado, ela seja a mais adequada, porque muitas vezes a gente vai ter menos de 30 segundos para causar uma boa impressão, né? E nós somos aqueles profissionais que vamos receber, os executivos que vão ter reuniões com nossos gestores, muitas vezes nós somos as pessoas que vão negociar contratos, né? Quando você está organizando um evento, por exemplo, nós somos aqueles profissionais que passamos por entrevistas de emprego, né? Então vamos pensar aqui no aspecto estratégico da vestimenta, né? Como nem sempre a gente vai ter essa oportunidade de desfazer uma má impressão, a gente tem que se apegar à minimização dos riscos. E essa característica, né, do cérebro humano, da percepção de imagem, passando nunca pelo crivo das racionalidades, é muito explorada por um setor muito conhecido nosso, que é o setor de marketing, principalmente hoje em dia com as mídias sociais, né? A área de marketing, ela explora massivamente essa característica cerebral para construir e adotar ferramentas que influenciam o comportamento do consumidor nas suas decisões de compra, né? E que ferramentas são essas, né? Essas ferramentas, elas são ferramentas poderosíssimas para fazer alavancagem de vendas e são extremamente usadas nas campanhas promocionais. E essas ferramentas são os gatilhos mentais, né? Existe um psicólogo americano que faz um amplo estudo do poder da influência, né, no comportamento humano. Esse escritor e psicólogo é o Robert Cialdini, ele tem vários livros na área, né? E o mais importante que eu acredito, né, para o estudo dos gatilhos mentais é o livro As Armas da Persuasão, né? Influência, as Armas da Persuasão, onde ele indica o uso dos gatilhos mentais e ele identifica uma série de gatilhos mentais. Mas ok, Rosângela, que diachos são esses gatilhos mentais? Gatilhos mentais são reações que ocorrem, como eu já falei para vocês, no nosso sistema límbico cerebral, né? Reações a estímulos. E esses estímulos, eles podem ser involuntários por parte das pessoas que estão interagindo conosco, ou eles podem ser estratégicos. O que eu quero dizer com isso? Você pode adotar um determinado tipo de comportamento intencionalmente para gerar uma reação no outro, né? Esse aspecto do gatilho mental que é explorado, como eu falei para vocês, nas campanhas de vendas, né? E por que
que o gatilho mental ele é tão poderoso? Em primeiro lugar, porque ele gera, né, uma percepção involuntária, você não consegue reagir a isso. Muitas vezes você tem consciência de que você está sendo exposto a um gatilho mental e ainda assim você tem muita dificuldade de evitar cair naquela situação, né? Mas por que o gatilho mental ele tem esse poder e ele acaba muitas vezes nos levando a fazer julgamentos, né, a ter percepções e até a tomar decisões por conta desse tipo de influência? Porque os gatilhos mentais, eles são baseados em princípios que organizam a sociedade desde o início da nossa Constituição, enquanto seres humanos, e os princípios constitutivos também da psique humana. E que princípios são esses? Princípios como: aquilo que é mais raro tem mais valor, o ser humano precisa se sentir aceito no meio que habita, toda gentileza deve ser retribuída. E aqui no nosso caso específico, existe um princípio no qual os gatilhos mentais se baseiam, um gatilho mental especificamente se baseia, que é o princípio de que quem é percebido como autoridade tem mais credibilidade e maior poder de influência, né? Esse último princípio, ele interessa ao secretariado e ao mundo corporativo como um todo, porque ele é muito comum entre nós, né? Não só no mundo corporativo, né? A autoridade ela é muito explorada também no mundo científico, né? No mundo da publicação de livros e tudo mais. E como é que funciona o gatilho da autoridade especificamente? Como nós tendemos a dar maior credibilidade a quem é percebido como autoridade, a gente tende a conferir autoridade a alguns aspectos. Que aspectos são esses? Em primeiro lugar, aquelas pessoas que têm bons resultados nos seus trabalhos, né? Aquelas pessoas que são ditadas como referência. E a gente também tende a conferir autoridade a pessoas que são as pessoas que comunicam símbolos de autoridade. Existem vários símbolos de autoridade e os mais importantes aqui para a nossa conversa e para o secretariado são, em primeiro lugar, a autoconfiança, em segundo lugar, a vestimenta. Sim, a vestimenta é um símbolo muito poderoso de autoridade. E que exemplos a gente pode dar e onde a gente pode ver a autoridade sendo exercida a partir da vestimenta? Nas Forças Armadas, a farda, ela representa um empoderamento daquele oficial. E nós, né, seres normais, eu não lembro mais como é que a gente se refere quando a gente não é oficial, nós somos civis normais, a gente reconhece num oficial fardado o poder, né? Ele tem autoridade para inclusive nos dar orientações, nos dar voz de prisão, dependendo da situação, enfim. E não só na farda a gente identifica um símbolo de poder, de autoridade. A gente identifica no jaleco do médico, a gente identifica na batina do padre e a gente identifica também no traje formal dentro do mercado de trabalho, né? Ou seja, nesse sentido, o traje formal ele também vai ser mais indicado para você exercer a autoridade. Prestem atenção num detalhe muito importante. Você não precisa ter essa autoridade legitimada e validada por qualquer pessoa ou qualquer tipo de certificação. Basta que você transmita a autoridade e seja percebido como tal para que o gatilho mental da autoridade passe a fazer efeito. E em que sentido isso é interessante para a gente, né? Como eu já falei para vocês, nós somos aquelas pessoas que recebemos os executivos que vão negociar contratos milionários com nossos gestores. Nós somos aquelas pessoas que muitas vezes negociam cláusulas contratuais de eventos que a gente organiza, de serviços que a gente contrata. Então, nesse sentido, é muito interessante para o profissional de secretariado adotar trajes mais formais para, dessa forma, construir uma imagem. E veja bem, gente, é muito importante que essa imagem ela seja consistente e coerente. Então não adianta você estar super bem vestido e chegar para conversar, para receber lá aquele executivo que veio ter reunião com o seu gestor, falando gíria, enfim, falando de uma maneira inadequada, desarticulado, antipático. Você precisa também estar confortável naquele papel, né? Percebam que imagem, ela não é apenas
observada, percebida na vestimenta que você adota. É um conjunto de informações, né? É o jeito do teu cabelo, é o tipo de maquiagem que você usa, é o tamanho do acessório, enfim, é a maneira de se sentar, a maneira de se portar. É um conjunto de atributos que vão conferir à sua imagem maior ou menor credibilidade. E se existe essa possibilidade, por que a gente não adota estrategicamente essa possibilidade a nosso favor, né? Então, dessa maneira, eu recomendo a vocês fortemente que procurem sim se empoderar dessa possibilidade de influenciar as interações em que vocês participam de maneira muito positiva a partir do impacto que a nossa imagem pode causar. Então, aqui fazendo uma recapitulação, né? A gente viu a questão do dress code por 4 perspectivas, né, e todas elas impactam o profissional de secretariado. A primeira delas é a perspectiva da funcionalidade, né, que é o fato da roupa nos tornar aptos ou apresentáveis para determinadas ocasiões. A gente viu também a partir da perspectiva da expressão de identidade, e aí a gente entendeu que quando a gente está trabalhando numa organização, a identidade que a gente precisa manifestar naquele momento enquanto representante da empresa é a maneira como a empresa quer ser percebida no mercado e não a nossa identidade pessoal. A gente viu também a vestimenta e o dress code a partir da questão do estereótipo, né? Ou seja, o cérebro humano ele nos percebe dentro de uma margem de 10 a 30 segundos, então a gente precisa explorar isso a nosso favor e minimizar os riscos. Perdão pelo barulho aí, gente, do motor. Né? E finalmente a gente viu a questão do dress code do ponto de vista estratégico, né? Ou seja, como uma ferramenta, né, de influência do comportamento do outro para construir uma imagem de autoridade, de autoconfiança que vai nos favorecer numa entrevista de emprego, né, numa interação no momento que a gente está negociando um contrato. E muitas vezes, né, essas interações elas não nos dão muitas possibilidades de retorno, né, de consertar uma má impressão que foi causada, e por isso a gente deve adotar. E na maior dúvida de todas, não sei o que vestir, né, trabalho no secretariado, não sei o que vestir, eu digo sempre que você não deve se vestir apenas para o cargo que você ocupa. Você deve se vestir para o cargo que você deseja ocupar. Foca naquele executivo que está hoje, no lugar que você deseja estar um dia, modela aquele executivo, adota aquela maneira dele se comportar, as imagens que ele transmite, que você vai conseguir bons resultados. Oi, Ercília. Em cima do laço? Certo. Tudo certo. Pode falar, Ercília. Eu concluí aqui. Ok. Teve alguma pergunta? Vamos. Só um minutinho. A Tatiana Solano Lopes pergunta: qual seria a melhor maneira de proceder em avisar a algum colega de trabalho sobre a sua roupa ou maquiagem não estar adequada? Olha, eu acredito naquilo que eu falei para vocês anteriormente, né? Se não existe um dress code formal e esse colega não é alguém que está subordinado a você, eu acho que você não tem que falar nada, não cabe a você falar isso, porque é extremamente deselegante e até grosseiro. Agora, se você tem intimidade com essa pessoa, se você é um gestor dessa pessoa, eu acho que você tem que chamá-la para uma conversa pessoal e falar delicadamente: olha, eu acredito que essa roupa não está muito adequada para o nosso ambiente, né? A empresa espera que você se adeque, ou ainda que não exista um dress code formal, né? Você sugere à pessoa que observe como as outras pessoas estão se vestindo, porque isso é uma situação muito delicada, né? Você pode ferir ali os sentimentos da outra pessoa e às vezes ela não teve nenhuma intenção, né? De ser inadequada, ou enfim. E aí, gente, vamos lá, não é questão da maquiagem, é questão de gosto, né? Vai ter gente que gosta de uma sombra mais marcante, vai ter gente que não gosta, né?
Enfim, às vezes também seria interessante você compartilhar com essa pessoa um manual, sei lá, procura uma matéria. Existem hoje em dia tantos manuais de vestimenta e de dress code, né, disponíveis na internet. Então seria interessante você pegar uma matéria e compartilhar com essa pessoa como quem não quer nada. Eu acho que é mais gentil e mais sutil do que você simplesmente chamar essa pessoa e dizer para ela isso, porque a não ser que ela seja sua subordinada ou uma pessoa muito íntima, você vai ferir ali a sensibilidade da pessoa, e eu acho isso muito delicado, realmente. Espero aí ter respondido a dúvida de quem perguntou. Vamos para outra pergunta. A Aline Andrade Sodré pergunta: não me sinto à vontade com a vestimenta casual Friday. O fato de destoar dos demais colaboradores pode demonstrar uma imagem de arrogância ou pobreza? Como é o nome dela? Aline. Aline, deixa eu te contar uma historinha. No meu emprego anterior, né, eu adotava o Casual Friday, porque todo mundo no escritório adotava. Era um escritório relativamente pequeno. O meu gestor, particularmente, ele era o presidente da empresa. O Casual Friday dele era apenas usar a camisa pelo lado de fora da calça, né? Ele não variava muito. Às vezes ele botava uma calça com uma lavagem mais clara, né? Uma cor mais clara, mas era a calça por fora a blusa por fora da calça. Era a Casual Friday do meu chefe. E todo o resto do escritório usava calça jeans, com sapatilha, com uma blusinha mais informal, e eu ia também, de calça jeans, blusinha informal. Até que um dia, o meu gestor teve uma reunião que não estava prevista, ele recebeu o CEO de uma grande companhia de telecomunicações na empresa, e eu fui lá na recepção receber esse CEO. E quando eu cheguei lá para receber esse CEO, ele estava trajado da maneira mais formal que se usa nos escritórios, paletó, gravata, o cara estava até de colete por dentro. E eu me senti péssima. Sabe o que eu fiz desde então? Parei de adotar o Casual Friday, porque eu não sabia, eu não tenho como prever as visitas que podem eventualmente aparecer no escritório para falar com o meu gestor. E para minimizar o risco, eu prefiro manter ali um nível mais, uma vestimenta mais formal. Hoje em dia, no lugar onde eu estou, muito eventualmente eu uso um jeans, mas quando eu uso jeans, aí eu procuro usar uma lavagem mais escura, aí eu uso sempre um jeans mais folgadinho, né, ou pelo menos aquele jeans que é uma calça flare. Eu tenho até um vídeo no meu canal falando sobre isso também, tá? Essa calça flare, ela abre na boca, né? Então, quando ela é mais escura e ela tem a boca mais aberta, ela vai ter ali um ar mais arrumado. Então, você pode colocar com uma camisa de botão, com um escarpão, ela vai ficar arrumada também, se for o caso. Eu acho que você não vai ficar nem um pouco arrogante, fazendo o seu estilo, né? E você está fazendo, minimizando um risco, né? E eu não vejo nenhum problema nisso não, Aline. Ercília, Geisa. Boa noite, Geisa. Tudo bem? Boa noite, Rosângela. Boa noite a todos vocês. Vou ler aqui algumas perguntas, tá? Tem a pergunta da Rosana da Silva Neves. O que devemos usar para participar das entrevistas e sempre acertar feminino/masculino? Posso usar na mesma entrevista online? Eu acredito que sim. Você tem que se vestir para a entrevista online tal como você se vestiria para a entrevista presencial. E te digo mais, muito cuidado com o blazer e o shortinho, porque se acontecer algum imprevisto e você precisar se levantar, já era. Você pagou ali perninha, entendeu? Apareceu o shortinho, então de preferência faça o traje completo para ele minimizar o risco. E assim, o que vestir numa entrevista de emprego? É muito importante você observar aquilo que eu falei para vocês. Entrem no site da empresa. Toda entrevista de emprego, e isso aí vai muito além, gente, do dress code, tá? Da vestimenta. Toda entrevista de emprego exige um preparo do candidato. Então você vai entrar no site da empresa para estudar aquela empresa. Se você tiver oportunidade, observe os profissionais que trabalham naquela empresa. Entendeu? Veja qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores que aquela empresa divulga no seu site, né? Procure ter essas informações, veja em que mercado que ela está inserida. E se você tiver um entrevistador, muitas vezes o entrevistador se sente muito à vontade para dar essa informação. Então pergunte para o entrevistador. Existe um código de vestimenta para trabalhar nessa empresa, para entrevista?
O entrevistador, ele muitas vezes te ajuda nesse sentido, né? Principalmente quando é uma agência contratada para fazer aquele processo de seleção e não alguém da própria empresa. Mas eu imagino que nenhum recrutador vai se sentir, enfim, ofendido ou aborrecido de dar esse tipo de informação para você. Então, prepare-se para as entrevistas e faça um estudo detalhado, minucioso da empresa, para você não correr o risco de estar ou excessiva, ou menos arrumada, ou enfim, inadequada para aquele ambiente. Na entrevista você precisa mostrar para aquele recrutador que você tem ideia do ambiente em que você vai atuar. É claro que você não vai ter absoluta certeza, mas você pelo menos fez ali um estudo prévio que te dá uma mínima informação e uma noção do que vai acontecer naquele ambiente. Respondido? Cadê você, Geisa? Não me deixa aqui sozinha. Oi. Tem outra pergunta da Francileide Alves Sobreira. Ela pergunta: Rosângela, como você começou a profissão? Olha que linda! Francileide, eu tenho vários vídeos no meu canal no YouTube e no meu Instagram falando sobre isso, mas eu vou falar aqui, porque assim, a história é longa, né, menina? Como eu comecei na profissão? Eu tinha uma vizinha, né? Eu cresci no subúrbio aqui do Rio de Janeiro, num bairro bem humilde, e eu tinha uma vizinha que era secretária executiva e a mulher era o poder. A mulher, ela destoava daquele ambiente completamente, porque ela estava sempre com o cabelo alinhadíssimo, maquiada, de salto alto, e eu observava essa moça trabalhar quase todo dia, quando eu tinha lá meus 5, 6 anos, né? E isso foi assim, o primeiro contato que eu tive com o secretariado, né? Aí eu cresci, comecei a ler e escrever. Na época ela levava, naquela época não tinha computador, né, gente? Não espalha. E aí ela fazia trabalhos de datilografia em casa, ela levava trabalhos para corrigir. Quando eu comecei a ler e escrever, ela começou a me pedir para ajudá-la a fazer a correção dos trabalhos. Então foi assim, um contato aprofundado que eu tive com o secretariado. E aí, gente, uma coisa foi levando a outra. Eu fui trabalhar como auxiliar administrativo no escritório de um supermercado, foi o meu primeiro emprego, né? E o meu segundo emprego já foi como secretária sem formação específica. Quando foi, alguns anos depois, eu me apliquei para uma vaga que eu vi no anúncio de jornal, que pedia um determinado domínio de editor de imagem, que eu sabia na ocasião. E aí eles pediam secretária executiva com conhecimento naquele editor de imagem. Eu me apliquei para a vaga. Essa vaga, ela não dizia, isso foi em 1995, tá? Essa vaga não dizia para que empresa que era. Naquela época eles pediam para a gente mandar o currículo para a caixa postal, né? E aí eu mandei o currículo e essa vaga era para PUC, para Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E lá na PUC, aí eu passei no processo seletivo, comecei a trabalhar na PUC como secretária, ainda sem formação acadêmica na área. Mas ali eu tive a oportunidade, como todo funcionário da PUC, se eu passasse no vestibular, eu tinha direito a uma bolsa integral. E aí eu fui estudar, não tinha um curso de secretariado dentro da PUC, mas tinha letras com habilitação em secretariado bilíngue. E foi o curso que eu fiz, né? E foi assim que eu fui parando no secretariado. Nesses vídeos que eu mencionei, eu conto mais detalhes, viu, Francileide? Depois dá uma procurada lá que tem a história para contar. Mas o meu caso com secretariado é um caso de amor genuíno, assim, eu escolhi me especializar no secretariado. Diga, querida Cida. Fale, meu amor. Fabrícia? Sim. Quais são as dicas para o Casual Day? Casual Day? Foi o que eu já falei, né? Inclusive foi a pergunta que eu respondi anteriormente, né? Eu acho que o Casual Day tem que sempre seguir o padrão da empresa, né? Quando você está nova numa empresa, gente, esquece Casual Day, né? Comecei a trabalhar hoje numa empresa, eu vou fazer ali umas 3 semanas trabalhando todo dia com o meu traje mais formal, se esse for o perfil da organização, tá? E aí observar como as pessoas se comportam, né? E aí se você teve 3 sextas-feiras, que geralmente é o Casual Day, né? 3 sextas-feiras seguidas, todo mundo de jeans, né, sapatilha, uma blusinha de malha, uma coisa mais informal, uma t-shirt, não sei o que, aí você adota. Mas eu opto sempre pela minimização do risco, tá bom? Então, assim, observa
Se for realmente muito usual e adotado por todo mundo, inclusive pelo seu gestor, eu acho isso fundamental. Eu tenho, gente, um post muito legal que fala de equivalência de vestimenta, né? E nesse post eu oriento que o profissional de secretariado ele tem que modelar o seu gestor. Ou seja, se o gestor está sempre de terno e gravata, você pode usar ali um salto alto. É como se o salto alto equivalesse à gravata, né? Ou se o seu gestor já está com um traje sem o paletó, acho que já falei disso anteriormente, né? Mas enfim, esse post ele é muito legal porque ele vai dando vários níveis de equivalência e ajuda você nesse momento indeciso. Obrigada, Rosângela. Nada, meu amor. Eu vou chamar a Débora agora. Perfeito, perfeito. Muito obrigada a todos. Obrigada a você também, Ercília e a Geisa, por ter convidado para esse momento tão bacana. Imagina, obrigada a você. Débora, seja bem-vinda novamente. Eu vou sair para